Ei, você! Sim, você mesmo! Chega mais! Isso, chega, pertinho! Isso! Deixa eu te contar uma novidade. Pessoal, eu tô com um projeto novo, um novo canal chamado WF Plays, um canal voltado totalmente para jogos e gameplays. E eu não tô sozinho nessa, tá também o meu amigo do canal Fábio Meri. E nossa proposta é trazer gameplays de conteúdos diferenciados. E pra você que gosta de jogos, vai lá, dá uma conferida, inscreva-se no canal, o canal é novo. Acabou de sair um vídeo ontem, eu jogando Resident Evil Revelations. Pra que Resident Evil 2 se você pode jogar Resident Evil Revelation? Então vai lá, se inscreve, curta, compartilha, comente e principalmente se inscreva-se, tá? E é isso, fim da propaganda, tchau, tchau, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Goku. Olá, beleza? Você tava com saudade de mim? Tava, né? Eu sei que tava, pode admitir. Eu sou o Hollywood e vocês estão no Nerd Channel, sejam muito bem-vindos. E pessoal, dublagem brasileira, isso te lembra alguma coisa? Te leva a pensar em alguma coisa quando eu digo esse termo, dublagem brasileira? Bem feito, seu bote velho! Anda, bora comer. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! Bem, eu não sei vocês, mas eu pelo menos sabia dessa informação. A dublagem brasileira, pra quem não sabe, é uma das melhores do mundo e já foi considerada a melhor. Isso não é nem muito difícil a gente imaginar o porquê, já que a nossa diversidade de voz, ela é muito extensa, ela é muito rica em diversidade. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você vai no Japão, ou é 8 ou 80. Ou os caras têm aquela voz mais padrãozinha, assim como os personagens, os protagonistas principais de anime, ou os caras falam tipo assim, Senin Mudo Shikara Mizeteru Ze. Ou eles vão falar, ora ora ora, noite. É mais ou menos esses dois padrões que tem no Japão. No inglês parece que todo mundo fala sussurrado, né? Todo mundo fala sussurrado. As americanas, parece que elas todas têm uma voz meio sexy, né? Uma coisa diferenciada ali, uma sexualidade na voz. Enquanto no Japão todas têm aquela vozinha, uma vozinha parecendo que fala gemendo, né? E se você for na Espanha, por exemplo, você já viu a dublagem? Não necessariamente na Espanha, mas a dublagem em espanhol parece que os caras todos falam... parece que todo mundo tem a mesma voz. Os caras todos têm a mesma voz. E falam muito depressa, né? Eu não consigo entender nada. E quando você vem pro Brasil, você vê que o Brasil ele é muito diferenciado. Os tons de voz, eles são muito diferenciados. E isso é um ponto muito interessante. Mas, enfim, anyway. Hoje eu venho falar da dublagem brasileira nos animes. Ah, já tô até vendo. Ah, porque a dublagem brasileira é um lixo. Se você assiste anime dublado, você é um lixo maior ainda. Esse é o tipo de comentário, né? Se você falar dublagem brasileira e anime, parece que as duas não causam junto, né? Antigamente isso era bem diferente, né? Hoje em dia parece que se você falar dublagem brasileira e anime na mesma frase, já gera polêmica, né? Já tô vendo a polêmica que esse vídeo vai causar também. Mas, galera, eu acho que assim, a crítica, ela tem que ser uma coisa que ela tem que ter fundamento. Ela tem que ser uma coisa construtiva. Pra você não gostar de alguma coisa, ou pra você chegar e simplesmente chamar algo de lixo, você tem que saber do porquê, você tem que saber explicar o porquê que você acha daquilo um lixo. Você não... Até mesmo lixo ele é uma coisa reciclável, na verdade, né? Não que seja esse o caso, né? Mas vamos direto ao que interessa. Bem, a dublagem brasileira nos animes, ela sofre muitos preconceitos. E um preconceito que eu não vejo as pessoas sabendo explicar do porquê porquê que não gostam, né? Ah, porque fica diferente do original, ah, porque isso, aquilo e tal. Isso aí não é nenhum tipo de argumento. Isso não é um argumento pra mim. Pensando bem, não era isso que eu ia falar, não. Nem tudo é motivo de crítica também. Há aquelas pérolas que as pessoas... foi tão consagrado que as pessoas preferem assistir a versão dublada do que a legendada. Preferem muito mais, 1000 vezes mais, a versão brasileira do que a versão japonesa. Um caso muito atípico é a segunda dublagem de Yu Yu Hakusho. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Sim, porque pra quem não sabe, Yu Yu Hakusho tem duas dublagens. A primeira, que passou nos anos 90, transmitida pela rede Manchete, e a do ano 2000, que foi redublada pelo Cartoon Network. Aliás, ela foi transmitida pela Cartoon Network e foi redublada pelo mesmo estúdio
Claro que algumas vozes acabaram sendo substituídas, mas pelo menos as vozes principais elas continuaram. E a segunda dublagem do Yu Yu Hakusho, ela foi um marco na dublagem brasileira. Brincadeiras à parte. E ela teve várias frases irônicas, um nível de humor fora de sério. E essa adaptação foi tão aclamada porque ela trouxe aquele universo para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. É isso mesmo, já está aqui comigo. Porque, para analisar uma coisa comigo, a nossa cultura, ela é muito diferente da cultura japonesa. E a forma de humor nossa e deles é muito diferente. E pela questão cultural, várias piadas e várias referências, se fossem traduzidas ao pé da letra pra gente, não faria nenhum tipo de sentido e muito menos teria graça. Por esse motivo, os produtores e dubladores tomaram a liberdade de inserir várias piadas e referências atípicas aqui do Brasil. E preciso nem dizer o quanto isso deu certo. E é claro que a gente se identificou muito, porque tudo ficou muito próximo da gente. Piadas e situações, referências à nossa cultura e o nosso cotidiano. E é por isso que essa dublagem de Yu Yu Hakusho ficou tão memorável. E muitos, acho que, pelo menos não ouso dizer todos, mas eu acho que a grande maioria, claro que vai preferir assistir ele dublado do que legendado. E cara, como Yu Yu Hakusho é um anime que tem um humor muito bom, cara, parece que casou perfeitamente. Sem falar que é o Marco Ribeiro que dá a voz pro Yusuke, né? São o que, 25 anos depois, ainda faz sucesso até hoje. E o Hakusho... não é mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha. Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que Birimbau é Geiger? Não, eu vou apostar neles. Você não, sou eu que mando nessa jossa. Ah, Marco Ribeiro, sou muito seu fã. Se algum dia você assistir esse vídeo, meu sonho é trabalhar com você um dia. E um exemplo de diferença cultural, o personagem Kurama de Yu Yu Hakusho, aqui no Brasil foi dublado pelo Duda Ribeiro. Usar a minha força. Eu tenho que arrumar um meio. Eu tenho que arrumar um meio. Enquanto no Japão ele é dublado pela dubladora Megumi Ogata. Sim, é uma mulher que dubla o Kurama. Aqui no Brasil também tem aquela coisa de mulheres também dublar personagens masculinos. Mas aqui tem uma diferença, que geralmente as mulheres, elas fazem ou os garotinhos pequenos ou mais jovem, pela simples questão de que a mudança de voz da mulher, ela é mais sutil do que a do homem. Então, às vezes, se você colocar uma criança para dublar uma outra criança, ele vai, à medida com que ele vai crescendo, a linha de voz, a voz dele vai mudando e acaba que destoa do personagem, porque os personagens animados, eles são eternos, eles podem ser eternos, tipo um Ash Ketchum da vida, né? Nosso querido Peter Pan do mundo dos animes, né? O que? Tem tipo uns 20 anos, mais de 20 anos que o Ash tem 10 anos de idade. Então, imagina se desde criança ali, uma criança pegasse pra dublar o Ash desde criança ali, hoje em dia ele já estaria uma mão com aquela voz assim e não daria pra dublar o Ash. Então é por isso que eles optam por mulheres pra fazer as crianças, porque a mudança de voz da garota, da mulher, ela é mais sutil do que a do homem. É por isso que às vezes a gente vê mulheres dublando personagens masculinos, mas geralmente são crianças ou jovens. No Japão isso é um pouco diferente. Como eu citei o exemplo do Kurama. E no Japão é muito comum mulheres interpretarem personagens homens, adultos. É um fator cultural e simbólico. Mas qual que é a finalidade disso? Para os personagens mais delicados, como o Kurama, o Kenshin Himura, o Shun de Cavaleiros do Zodíaco, entre outros personagens também. Os personagens mais delicados, não só externamente, mas também internamente. Personagens mais sentimentais, mais sensíveis. E eles têm aquela ideia de passar pela voz aquilo que o personagem é internamente. É uma coisa meio abstrata. E tem outro caso, que são os personagens como Goku, Luffy, temos o Gon de Hunter x Hunter, que também são dublados por mulheres. E nesse caso, é para representar o seu espírito jovem, como meninos ou até mesmo crianças inocentes. Se a gente for ver, eles têm uma coisa em comum, que eles são totalmente... são pessoas de espírito puro, que representa aquela pureza como a de uma criança. Tanto que o Goku, mesmo depois de adulto, ele, no Japão,
ele ainda continuou sendo dublado por uma mulher, que é a Masako Nozawa, enquanto aqui no Brasil ele é dublado pelo Wendel Bezerra. Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Que coincidentemente o Goku criança é dublado pela sua irmã, a Úrsula Bezerra. Exatamente. Ai, seu monstro maldito, você me paga! Mas e esse é um fator muito interessante da dublagem japonesa. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de uma coisa mais espiritualista, uma coisa mais interna, mais simbólica e mais abstrata. Aqui geralmente o personagem, independente se ele é mais delicado ou não, ele vai ser interpretado por um homem mesmo. Como é o caso do Kurama, que foi dublado pelo Duda Ribeiro. Só tem um jeito de atacá-lo. O Kenshin Himura, que foi dublado pelo Tata Guarnieri. Ah, você já acordou, é? Suas irmãs são tão graciosas. E tem casos sim de personagens que foram dublados por mulheres depois de adulto, como o Naruto, ou quase adulto, né? Porque o Naruto, o Shippuden, ele tá na fase adolescente, mas ele ainda continuou sendo dublado pela Úrsula. Não tô nem aí pro seu avô! A única diferença é que ela deu uma pesada a mais na voz, né? Como ele tá já mais adolescente, então ele já não é mais uma criança, então ela teve que dar uma pesada a mais na voz, mas continuou sendo ela ainda, né? Eu sou Naruto Uzumaki! Esse amigo é muito folgado! E assim como o Yu Yu Hakusho, a dublagem de One Punch Man, cara, trouxe várias características atípicas aqui do Brasil. Várias piadas, referências. E como o One Punch Man tem a diferença cultural, aquela coisa de piadas que pra eles faziam sentido, mas que pra gente não fazia tanto, a gente trazer as nossas piadas pra uma série tão divertida como One Punch Man, cara, isso caiu como uma luva. Eu assisti primeiro One Punch Man legendado, e quando eu assisti a versão dublada, cara, eu simplesmente apaixonei. Hoje em dia eu só assisto ele dublado, porque ficou muito bom. Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado! Chegou a pizza. Opa, quebrei a bagaça. Isso. 37 na quase 40? Ah, bati na trave. As vozes se encaixaram demais nos personagens e aquela brincadeira de brincar ali, as referências, as piadas e o humor, o nosso humor incrementado naquela série ali, ela encaixou perfeitamente. E realmente foi uma dublagem que me impressionou muito. Eu não estava esperando tanto. O One Punch Man ele ficou marcado pra mim como uma das melhores dublagens atuais. E pessoal, tem várias obras de animes também que vieram aqui pro Brasil já há algum tempo atrás, que eu nem preciso citar aqui, porque só de estar aparecendo o takezinho aqui, ó, você já entende o que eu tô falando. Dia 1º de setembro. Tá, vou esperar ansiosamente por esse dia. Ainda bem que cheguei a tempo. Fala aí, você tá usando lente de contato? Você descolore o seu cabelo? Não, é tudo natural. Na verdade, eu sou Meliodas, o pecado do dragão. Capitão dos 7 pecados capitais. Ai, tudo bem. Hoje é o grande dia que eu vou conseguir enfiar um murro no meio da cara daquele coronel mulherengo metido a besta. Um pateta numa roupa de palhaço, um tampinha psicótico, uma cadete espacial e um monstro disfarçado de menina. Caramba, isso dói mesmo. Para com isso. Não se pode lutar contra alguém que já está morto. E eu lembro que o primeiro making-off de dublagem que eu assisti foi o making-off de Cavaleiros do Zodíaco. Era a saga de Hades, a saga do Santuário. E cara, eu vi aquele making-off, eu fiquei apaixonado. Eu falei, gente, que trabalho excelente que é o trabalho de um dublador. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei apaixonado por aquilo. Ver os caras que davam a voz para os personagens, como o Hermes Baroli, que dá a voz pro Seiya. A gente está dublando aqui na Do Brasil o mito dos Cavaleiros Renegados. Gente, uma das vozes mais, aquela voz de radialista, que é a do Gilberto Baroli, que faz a voz do Saga. Cara, eu ouço a voz do Gilberto e eu falo, gente, que voz, gente. Eu queria ter essa potência de voz, esse vozeirão que ele tem, sabe? Mas por quê? Eles são muito importantes. Porque realmente vocês é que fizeram o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. Vocês é que fizeram com que nós, pobres dubladores, fôssemos conhecidos por muito mais gente. Só em Cavaleiros do Zodíaco já tem um extenso elenco que ali eu já posso separar todos ali e falar, cara, nossa, qualquer um aqui já é excelente demais, porque o trabalho dos caras é fantástico. Nossa, uma voz que eu gosto muito, que é a voz do Marcelo Campos, que dá a voz pro Moody Ares. E sai no resultado da interpretação
é como eu entendo o personagem, é a minha imagem do Mu. Então dentro de mim tem uma imagem que eu faço do Mu. Não importa o que a gente vê, a imagem que a gente cria. E a voz que sai depende de como a gente tem essa imagem. E o Marcelo Campos parece que ele tem a força de fazer personagens. Parece que ele, coincidentemente, ele faz personagens que eu gosto muito. Que é o Trunks do futuro, como por exemplo o Edward Elric do Full Metal Alchemist. Ele faz o Yugi Moto de Yu-Gi-Oh! Pra falar a verdade, tem tanto. Eu não caio no mérito de ter um dublador favorito, porque é como eu disse, a voz brasileira ela é muito diversa. Vozes como a do Guilherme Briggs, por exemplo, cara, eu adoro os trabalhos que o Guilherme Briggs faz. Caras como o próprio Wendel Bezerra, cara, eu gosto muito dele, o Marco Ribeiro, Felipe Maia, Manolo Rey, com aquela voz de garotão dele até hoje. 4, né, pra gravar tal, eu falei... E, nossa, das vozes femininas, eu sou apaixonado na voz da Adriana Torres. Quem não me conhece, Adriana Torres, prazer. Priscila Morim, nossa, eu podia ficar o dia inteiro aqui só citando os dubladores que eu amo os trabalhos. E, cara, eu ainda seria injusto porque eu deixaria muita gente pra trás. E, sem querer escapar do assunto, escapando um pouco aqui, uma vez, o dublador, o Elcio Sodré, que dubla o Shiryu, ele veio aqui na minha cidade, mas eu não pude ir no evento que ele tava. Nossa, mas eu faltei chorar, eu falei, gente, eu queria fazer perguntas, eu queria conversar e tudo, e eu acabei não indo. Esses tempos pra trás também foi o Wellington Lima, que dubla o Doku de Libra, dubla o Majin Buu. Ele veio também num evento que tava tendo aqui na minha cidade, e eu acabei não indo no dia, cara. Não acredito que isso acontece comigo. Não é possível. Isso deve ser um karma, alguma coisa. Não é possível. Mas o Wellington Lima tá vindo no Cosplay Lavras. E acho que eu vou perder essa? Eu vou lá. Olha eu fazendo propaganda de um evento que não tem nada a ver. Não tô sendo pago pelo Cosplay Lavras pra fazer propaganda aqui, né? Só tô falando que eu vou lá porque eu sou fã mesmo de dublagem e eu quero conversar com os caras. Mas, enfim... Uma coisa que eu gosto de deixar claro, uma coisa que a gente tem que entender também, é que das diferenças culturais, deu pra gente entender que tem uma grande diferença cultural entre a nossa cultura e a cultura japonesa. Então muita coisa que faz sentido pra eles, pra gente não faz sentido nenhum. Então não tem do porquê tudo ser traduzido ao pé da letra. E quando eu assisto coisas dubladas, eu gosto de esquecer que aquilo originalmente é de outra língua. E uma vez me disseram que a dublagem boa é quando você esquece que ela veio de outra língua e foi traduzida pra gente. Quando a imersão naquela obra é tão grande que parece que ela faz parte do seu cotidiano. Isso pra mim é uma dublagem boa, isso pra mim é uma dublagem foda. E eu sou um cara que eu sou muito fã de dublagem, então eu não vou cair no mérito de ficar criticando e falando das dublagens que a gente tem que apoiar aquilo que é produzido, as nossas produções aqui do Brasil. Porque, cara, eu acho que um dos erros maiores do Brasil é não apreciar aquilo que o próprio brasileiro faz. E isso é uma coisa muito errada. A gente idolatrar coisas que são feitas lá fora, quando aqui a gente também tem muita coisa de qualidade aqui. E a gente tem que apoiar a nossa dublagem. Porque uma coisa que é bem interessante é que nos tempos pra cá, tá vindo cada vez mais coisas dubladas pra Netflix, pro Crunchyroll, por exemplo. Porque a gente aqui do Brasil, a gente é um consumidor nato de animes, mangás e coisas. A gente gosta dessa cultura. E não tô dizendo que todas as dublagens da Netflix, todas as dublagens do Crunchyroll é boa, não. Tem muita coisa boa. O Crunchyroll, por exemplo, tá tendo muita coisa dublada e com muita qualidade. Netflix também. Mas tem aquelas pérolas que não são tão boas assim. Isso eu entendo, mas como eu disse, eu não vou entrar no critério de avaliar de desqualificar essas dublagens e falar que elas são ruins. Ou muito menos falar que elas são lixo. Se ficar nessa reclamação também de só, é um lixo, é um lixo, é um lixo, fica só aquela impressão de que otaku é uma coisa chata. É uns caras que só falam, ficam muito de mimimi e são mal agradecidos. Tem as produções que não são tão boas assim? São. Mas tem critérios que a gente precisa analisar e não só falar que é um lixo. Porque o trabalho, é como eu disse, dubladores eles são os caras que eles são profissionais. Eles não estão ali de brincadeira
e eles estão ali a trabalho. Então você chegar e falar que o trabalho do cara é um lixo e pronto, é uma falta de consideração com o trabalho do dublador. Às vezes são vários critérios que a gente tem que pegar e analisar do porquê que é o resultado final, porque antes de chegar no resultado final, tem processos para isso, tem a questão da adaptação, interpretação, são muitas coisas. Mas os caras que estão ali, eles são profissionais. E você, pelo menos se você quer criticar o trabalho de alguém, você coloca o porquê que aquilo não tá bom ou porquê que você acha que aquilo não tá bom. Coloca os pontos ali, não só falar que tá ruim e pronto, não saber explicar o porquê que tá ruim. E às vezes eu tenho a impressão que o otaku ele só é chato mesmo, ele só quer criticar mesmo, não é nem porque ele acha ruim, ele só quer criticar a dublagem brasileira. E eu digo isso não só como um fã de dublagem, mas é porque a gente também não pode ser injusto. Até porque, como eu disse, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, ela é considerada mundialmente. Mas é isso. Essa é a mensagem que eu tinha pra passar. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe seus comentários, sugestões, opiniões. Compartilhe esse vídeo pra quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. E pra aquele seu amigo otaku chato que fica só reclamando das dublagens brasileiras. Porque assim, eu gosto de passar informação porque eu acho que a partir do momento que você conhece as coisas, a partir do momento que você conhece os pontos, aí eis a sua escolha, se você escolhe gostar ou não, ou por que você não gosta, não só gostar daquilo que você nem mesmo tá entendendo, né? Eu acho isso meio injusto. E me siga também nas minhas redes sociais, em Twitter, Instagram, Facebook. Inscreva-se também no meu novo canal, WF Plays. Canal que tá começando ali. Eu vou trazer gameplays diferenciadas lá, falar mais sobre jogos. Porque eu percebi que eu tava acabando mistando muitos conteúdos do Nerd Channel aqui. E eu realmente não queria isso. E eu só trouxe games pra ele porque eu queria muito falar de games. E eu ainda não tinha um canal específico pra isso. Agora com o WF Plays eu vou trazer gameplays e falar mais de jogos lá. E deixar aqui pra falar mais dos nossos conteúdos nerd, otaku, geek. Mas é isso. Muito obrigado pelo acesso e até mais!